Olá, olá, muito boa tarde. Nós estamos iniciando a nossa live, onde vamos falar um pouco sobre os investimentos da Fundação Família Previdência. Eu só peço mais uns minutinhos aí, que nós estamos aguardando também o ingresso do pessoal na live, e já já vamos dar início a esse nosso bate-papo aqui sobre os investimentos da Fundação. Boa tarde, o pessoal já está chegando aqui, né? Já vejo o Gabriel, que já está aqui nos acompanhando no YouTube, Márcio Querec, a Marta, enfim, boa tarde a todos. Já já nós vamos dar início, já está conosco aqui o Bernardo Baggio, que é o nosso gerente de investimento, e o nosso consultor de investimentos, o Jussier. Lembrando que essa nossa live ela vai ficar gravada, né? E a ideia aí é que nós possamos compartilhar com o máximo, né, de participantes possível, até para entendermos aí bastante o nosso cenário. Bom, então eu quero agradecer muito a presença de quem já está nos acompanhando, desejar a todos aí que possam tirar todas as suas dúvidas, podem usar o chat para questionamento. Claro que esperamos aí ao final da apresentação do Bernardo e do Jussier poder esclarecer muito aí sobre o que está ocorrendo no mercado financeiro nesse momento, e vamos abrir para perguntas no final. Vamos ter também a presença aí do diretor Jefferson Pata, que vai também poder ajudar aí com os questionamentos no final dessa nossa apresentação. Então, bom, eu queria, já apresentei o Bernardo, que é o nosso gerente de investimento, e o Jussier, e eu já queria passar a palavra aí para vocês, para dar sequência. Lembrando que nós vamos falar nessa live especificamente sobre a questão de investimentos, e já estamos agendando lives para tratar também de outros assuntos específicos, né, de alguns planos, principalmente os planos único da CE e o plano CE Prev. Hoje nós vamos tratar os investimentos aí também de maneira geral da fundação que tem hoje próximo a 7 bilhões, né, de patrimônio investido, né, são mais de 18 mil participantes, e temos aí 10 planos de previdência na nossa gestão, são 21 clientes institucionais entre empresas e instituidores. Com a palavra, por favor, Bernardo. Ô, presidente, boa tarde a todos, né? Acho que vamos aproveitar aí essa hora de apresentação para a gente repassar um pouco, vamos iniciar, como é que vai ser a dinâmica, né? A gente inicia apresentando o cenário econômico, da onde que a gente veio, qual que é a situação atual a qual estamos vivenciando, se há uma situação doméstica, há uma situação estrutural mundial, né? Então vamos passar um pouco dos principais pontos que temos hoje na economia, que afetam, né, a parte do mercado financeiro, que vai afetar, então, os investimentos da fundação. Posteriormente, então, a gente vai entrar um pouco nos resultados
resultados dos planos, no resultado da fundação de uma forma consolidada, né? Depois, individualmente, a cada participante a gente pode esclarecer algo que não fica muito claro, mas de forma conjunta, como estão os investimentos da fundação, de que forma estão sendo feitas essas alocações, até para dirimir qualquer dúvida que possa existir sobre algum investimento mais arriscado ou coisa que possa ser prejudicial do ponto de vista de risco maior, né? Então a gente vai explicar onde estão alocados os recursos dos nossos participantes e depois não só dos nossos participantes, né? Nosso inclusive, né? Porque todos aqui que estão nessa live, todos que trabalham aqui na fundação têm seus recursos nos mesmos planos, né? Não há nada de diferente. Então, quando se fala que o participante, meu dinheiro não é nosso dinheiro, porque também nossa previdência está aqui junto no mesmo local. Então, a gente vai explicar um pouco de como é que está essa alocação e aí, por fim, a gente abre e tira qualquer dúvida a mais. Então, vou abrir aqui com a apresentação. Perfeito. Então, vamos lá, né? Um pouco do cenário econômico e de onde estamos partindo. Nós viemos aí desde o ano passado com a crise do Covid, né, a pandemia gerando então diversas situações de distanciamento social e tudo mais resultante que todos já estamos, todos conhecemos os problemas, né? Então, o momento atual é de um relativo controle, há eventos esparsos, Europa, Rússia e outros países com um leve aumento na quantidade de casos, entretanto, não tem representado o mesmo na quantidade de óbitos por em razão aí da vacinação avançada, né, nesses países e no mundo em geral, né, na parte ocidental e Europa. Então, a redução, né, entramos um pouco mais numa questão mais drástica, e aí afeta um pouco mais a questão da redução do programa de recompras nos Estados Unidos. O que é esse programa de recompra nos Estados Unidos? Para sair da pandemia e evitar uma depressão econômica nos mercados, no mundo como um todo, e como os Estados Unidos é o principal mercado mundial, o centro financeiro e maior economia, o Banco Central de lá passou a fazer recompras de títulos no mercado, injetando recursos na economia para evitar uma saída brusca de ativos. Então, no momento do desespero, que poderia jogar preço de ativos muito para baixo e até mesmo gerar uma depressão, o Banco Central americano estava lá para fazer a recompra dos ativos, dando liquidez para quem quisesse sair. Então, esse programa de recompras, uma vez que a economia já retoma patamares pré-pandemia, já há indicativos, né? O Banco Central, o Fed por lá, declara então que a partir de novembro vai iniciar o programa de redução nesse programa de recompras e, consequentemente, ele aponta então um aumento dos juros em razão da inflação que a gente vai ver mais adiante de como ela está se comportando no mundo. Aliado a isso, a gente tem uma crise energética mundial, né? Um aumento no preço do petróleo, isso gera um aumento inflacionário em razão da matriz de transportes, né, do nosso modal de transportes baseado no petróleo. Então, com isso, o aumento no petróleo encarece o custo do transporte, encarece o custo do frete. Além disso, também a gente há inúmeros problemas no frete em termos mundiais, né? Então, adicionalmente a isso, temos esse problema. Aliado a isso, também temos, então, o risco fiscal, né? O risco fiscal no Brasil, e aí vai afetar diretamente a nós. Então, entrando um pouco no cenário mundial. Como a gente observa, né, por esses gráficos, a vacinação avançando, o número de óbitos se reduz de forma grande, tanto Brasil, né, América Latina, Europa e Reino Unido, com uma maior tendência nos óbitos nos Estados Unidos, principalmente naquele grupo de pessoas não vacinadas, né? Então, se resume a uma quarta onda em não vacinados, então não há nada muito preocupante na questão da utilidade
efetividade da vacina, né? Então a vacinação ela se mostra eficaz para o que ela quer, que é evitar o número de óbitos. Questão dos casos, continua havendo uma nova onda, mas que não, né, como falei, não vai para óbito. E a população vacinada, então, com segundas doses, com dose, pelo menos uma dose completamente vacinada e com dose de reforço, ao longo dos países aí já alcançando patamares acima de 70%. Lá desde a saída, então, da pandemia, a gente via e se discutia de que forma que haveria a recuperação global, se a recuperação da economia se daria na forma de V do tipo Nike, se iria depois frear. Então, a gente vê por esse gráfico China, Europa, um pouco menos, mas China e Estados Unidos recuperando de forma a voltar ao patamar de crescimento pré-pandemia, numa mesma trajetória de crescimento, e a América Latina sofrendo mais, né? América Latina e Japão sofrendo mais, voltando a um crescimento bem lento, assim como era no pré-pandemia, né? A gente, até que o Brasil estava num momento de aceleração, buscando recuperar isso a partir de 2000, no final de 2019, infelizmente, então, vem a pandemia e freia um pouco o processo de recuperação que nós estávamos tendo na economia brasileira. Essa resposta e manutenção desses patamares, né, para nós, manutenção de crescimento, e nos Estados Unidos, a recuperação da trajetória de crescimento, ele vem através de um forte endividamento de todos os países, né? Então, aqui essa linha esse gráfico muito sujo aqui, ele é praticamente os endividamentos no pré-pandemia, né? Então, a gente vê aqui nos momentos de pré-pandemia trajetórias estáveis de endividamento em percentual do PIB dos países, e quando a gente olha pandemia, é uma linha, né, acentuada de crescimento, uma vez que todos os países, né, eles injetam bastante recursos, seja em medidas sociais para evitar um problema maior, né, em termos sociais, recursos para fins sociais para evitar que as pessoas passassem fome, né? Então todos os países desenvolvem medidas nesse sentido, injetam bastante recursos nesse tipo de medida, e com isso, né, o endividamento dos países aumenta em linha. Isso não é um grande problema desde que ele fique estabilizado, né? Países desenvolvidos como o Japão, eles convivem com patamares de endividamento acima de 100% há muitos anos. Isso não é um problema. O problema é a trajetória da dívida e não onde a dívida se estabiliza. Com isso, né, e esse grande impulso através de incentivos, sejam sociais, sejam num momento como cheques, Estados Unidos distribuindo cheques a toda a população e não só uma população mais vulnerável, gera uma inflação não só desse impulso de consumo, mas também uma inflação que vem de uma incapacidade na demanda, né? Ou seja, uma incapacidade na oferta. Com o distanciamento social, o fechamento de algumas fábricas, há uma interrupção na cadeia produtiva, e com isso agora nós estamos retomando então essa cadeia produtiva. Com isso, então, o índice de preços ao consumidor, ele dispara em todos os países, atingindo patamares, como a gente vai ver logo adiante, historicamente elevados. Então, Estados Unidos com inflação alta, Alemanha, Europa como um todo, com inflação mais alta do que o historicamente registrado, e além do preço ao consumidor elevado, tem os preços ao produtor, em razão aí das matérias-primas, né? A gente tem uma cadeia produtiva toda afetada, a gente tem custo do frete subindo de forma bem grande, o custo do container hoje, para um transporte de container, está em patamares historicamente altos, nunca esteve nesses preços que estão atualmente, como isso gera uma forte pressão sobre preços, né? A gente vê aqui, ó, o CPI, né, que é o índice de preços americano. Esse aqui é um dado que saiu ontem, né, de inflação americana. Nos últimos 12 meses ele alcança aí 6,2% de inflação, né? Para Estados Unidos, que hoje está com uma taxa de juros, desculpa, de 0,25 ao ano, um patamar de 6,2% de juros significa um juro real negativo aí na faixa de 6% ao ano. Ou seja, todo mundo ele está convivendo com uma taxa de juro em patamar, né, menor do que a inflação, né? Os países estão atuando com patamares de juros menores do que a inflação observada.
Aí, quando se destrincha e se observa de onde que está vindo essa inflação americana, né, nos últimos 12 meses, é basicamente da mesma forma como o Brasil, né, gasolina é o grande responsável, preço de petróleo, barril de petróleo em $82. O que aconteceu até então? O ano passado, na pandemia, o barril de petróleo chegou a um patamar negativo, porque havia uma oferta de barris de petróleo que não havia onde possível, não era possível estocá-lo, né? Não havia tanto lugar para estocar. Passado isso, os países produtores de petróleo, através da OPEP, reduziram então essa oferta oferta de barris, e com isso elevaram o preço do combustível. Agora já há uma retomada pré-pandemia no consumo de petróleo, mas ainda não há da contrapartida da oferta uma oferta no mesmo nível. Então, com isso tem havido essa pressão sobre o preço do petróleo e disparando, né, o preço do combustível em todo o mundo. Quando olha os outros segmentos nos quais há um aumento na inflação no âmbito americano, a gente vê aí carros usados, aluguel de veículos, quartos de hotel, transporte, móveis, veículos novos, né, eletrodomésticos. Esse é o que puxa e que está acima da média, né, da inflação. O resto é alimentos, né, artigos para casa, roupas. Então a gente vê que a inflação ela é puxada basicamente, então, nos Estados Unidos por veículos usados e gasolina, né? Esse é o core da inflação. Esses são os ativos que mais puxam. E emergentes não diferente, né, dos desenvolvidos, também há uma pressão inflacionária bem grande. Quando a gente olha aqui a inflação para países emergentes, a gente vê, então, Brasil, né, o segundo maior inflação aqui com dados até agosto, né. Além disso, a gente vê também Turquia com 127%, né. Além disso, temos aí Índia, Rússia, né, e outros países também nesse primeiro quartil. A parte de Rússia, né, e Turquia são emergentes, parecidos conosco, né? A Turquia também tem uma taxa de juros bem alta, então se assemelham aí em termos de situação. Então, quando a gente observa em emergentes, o cenário inflacionário ele também se repete, né? Com isso, né, como eu comentei, da onde que vem aos preços de energias, né? Então, no Brasil, emergentes eles sofrem mais, né? Então, aqui é o custo de energia em países emergentes até dado de setembro, então avançando mais a energia, prejudicando mais os países emergentes, enquanto nos países avançados esse aumento ele não é tão substancial, né? Então, a gente vê em países emergentes batendo 10, 8% nesse mesmo período, enquanto para países emergentes essa alta representava 28, 22%, né? Muito maior em emergentes esses impactos do que em países desenvolvidos. Então, como falei, petróleo retomando a patamares ao teto lá de 2018, né, no curto prazo. Com isso, então, afeta aí essa cadeia de transportes. Do outro lado, né, a gente vê commodities em geral também subindo, o minério de ferro mais recentemente houve aí restrições por parte da China no mercado do minério de ferro, nos preços do minério de ferro por lá, afetaram o mercado secundário lá de formação do preço do minério de ferro, e ele reduziu bastante. Os outros commodities, então, em tendência de alta, assim como metais, né, aí cobre e outros nos quais vão sendo afetados aí pela participação, né, nas energias renováveis e a parte de grãos aí em alimentos. Cenário local, né? Então, trabalhando um pouco a nossa visão, o nosso cenário e por que estamos numa situação um pouco mais desafiadora. A gente tem a questão da dívida bruta, né? Iniciando aqui com o aspecto fiscal do governo. A parte da linha azul era uma projeção via Focus de onde estaria a dívida pública no atual cenário, né? Lá olhando novembro de 2020 para hoje. Então, havia uma projeção de que a dívida podia alcançar 95% e, no longo prazo, até 100% do PIB. Entretanto, com o impacto da inflação sobre a arrecadação, sobre os commodities, o aumento das commodities relacionado também no mercado externo, com o aumento do dólar, gerou um ingresso maior de recursos para o governo federal via arrecadação, e com isso a arrecadação ela melhorou e
melhorou a relação dívida bruta em relação ao PIB. Então, com isso, a trajetória da dívida ela se estabiliza em patamares um pouco menores, né? Então, é uma situação fiscal um pouco mais confortável. Entretanto, a gente tem um aspecto da inflação. Então, a inflação, a expectativa da inflação, ela vem subindo, né? Veio subindo ao longo do tempo, e a taxa Selic, ela veio andando abaixo da curva, ou seja, a gente diz que a Selic, que o Banco Central ficou atrás da curva da inflação. Então, ele vem correndo, buscando convergir a inflação para o centro da meta, através desses aumentos na taxa Selic. Entretanto, a gente tem aí os aspectos relacionados ao desenvolvimento dos programas via do governo federal, através do Auxílio Brasil, que representa, que quer, né, busca um aumento nesse programa, que era o antigo Bolsa Família, e além disso também tirar, né, do teto de gastos os pagamentos com precatórios. Então, com isso, houve um risco maior do ponto de vista fiscal, e a curva toda de juros, assim como a parte curta, que ela é influenciada pela política monetária, ou seja, por esses aumentos na taxa Selic, assim como a parte mais longa, ela toda subiu em termos de patamar, em termos de número. Então, ela sobe toda a curva de juros e gera perdas em valor presente desses títulos, né, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Além disso, economicamente, na economia real, a gente vê ainda um impacto no desemprego, né? O desemprego teve uma pequena queda, mas ainda não retoma a patamares pré-pandemia, no qual já vinha numa trajetória descendente, né? Mas com o advento, com a questão da pandemia, então, atinge recorde aí de 14,5%, batendo quase os 15% de desemprego. Nesse viés, a gente vinha ao longo desse ano, né, esse aqui é a trajetória do Ibovespa, a gente vinha numa trajetória de crescimento lá desde 2016, saindo de 59 mil pontos, batendo 130 mil pontos, recorde, né, em junho desse ano. Havia uma expectativa melhor em relação à economia, à manutenção desse crescimento. Há uma deterioração muito rápida a partir de junho do ponto de vista fiscal do governo, do aumento inflacionário mundial, e com isso há uma recomposição muito forte de perspectivas, apesar de que, quando a gente olha o Ibovespa, as empresas que lá estão listadas, as empresas têm apresentado resultados muito bons, né? Do ponto de vista de fundamentos de empresa, esses resultados são bons, sustentam os patamares atuais, sustentariam até uma melhora, mas aí o valuation, ou seja, trazer o fluxo de caixa dessas empresas a valor presente, descontado a uma determinada taxa de juros, como essa taxa de juros ela sofre um aumento por conta dos aspectos, como eu relacionei, da questão fiscal, que afeta a parte longa da curva de juros, assim como da parte monetária, que afeta a parte curta da curva de juros, esses preços eles acabam sofrendo, né? Esse valor da ação ele sofre mais pelo aumento da taxa do desconto, e não tanto pelo resultado das empresas. Pelos fundamentos das empresas, eles são construtivos aí para o cenário, para o patamar atual. Parte do dólar, né? Então, a gente vê desde a pandemia esse sofrimento maior da moeda do real frente às demais moedas. Ela não consegue retomar patamares pré-pandemia ainda, já outras moedas muito melhores do que a nossa, justamente por essa incerteza que tem sido passado pelo governo no âmbito fiscal, né? No cumprimento dos limites, no cumprimento de uma responsabilidade fiscal de que não vai levar a trajetória da dívida pública para um patamar explosivo, um patamar que pode gerar uma dominância fiscal, que é o momento no qual as medidas monetárias já não conseguem mais segurar, então, os preços e não conseguem mais segurar a inflação. Aspecto, né, como comentei, esse aqui é um gráfico um pouco mais poluído, mas ele representa os diversos títulos públicos, né, as NTNBs, que mais adiante você vai explicar, é o nosso principal investimento da fundação, ou seja, onde nós tomamos riscos é em NTNBs, em títulos públicos federais e em bolsa de valores, né, nossos principais fatores de risco dos planos são esses. O que acontece é que essas trajetórias das NTNBs, as taxas de juros, elas se alteram
alteram muito rápido, né? Elas se alteraram muito rápido no conjunto desse ano. Esse aqui é os títulos mais curtos em razão desse efeito inflacionário. Vocês veem esse movimento aqui acontecendo, ele saindo de patamares próximos de 2% e indo a patamares de 5% em menos de 2 meses. Então, há uma alteração de viés muito rápida no mercado financeiro, o que gera esses impactos maiores. Essa trajetória, para vocês terem uma ideia hoje da trajetória do DI futuro, pega uma taxa de juro futura, um DI 29, ele está prevendo um juro de 12% ao ano até 2029, né? Mas com um juro, quando a gente olha o Focus, com um juro de 4%, o que dá uma taxa de juro real para esse título de algo próximo de 8%. Isso não está muito representado aqui, ou seja, o mercado, ele ao mesmo tempo em que ele estima um risco maior no ponto de fiscal, ele até da parte inflacionária já vê um comportamento para o ano que vem. Isso depende, obviamente, de outros fatores, né? A gente depende de fatores de reajustes nas cadeias de suprimentos. Isso já tem sido observado, mas é preciso acompanhamento, porque o frete já vem caindo, mas podem acontecer movimentos nesse meio tempo. Há um cenário agora de inverno na Europa, pode pressionar ainda o preço da energia por lá, e aí pressionar o preço da energia no mundo todo. Então, há fatores que são observados, se essa inflação, como demonstrei ao longo do mundo, ela vai frear e não vai ser necessário os demais países, e principalmente os Estados Unidos, elevar a taxa de juros a muito acima do que está sendo previsto pelo mercado. Ao longo do mês de novembro tem havido um arrefecimento nessas ideias de que a taxa de inflação, a taxa de juros nos Estados Unidos vai subir muito mais, tem havido uma tentativa de estabilização no mercado ao longo de novembro, até com recuos, né? Então, o mês de novembro já tem sido um mês melhor até o momento. E aí, quando a gente abre a inflação no Brasil, né, ela vinha majoritariamente de alimentos e bebidas desde lá de 2000, com algumas partes de artigo para residências e habitação, e agora os preços administrados, transportes e energia começam a fazer efeito e preço. Havia expectativa de que ao longo desse ano alimentos e bebidas fosse ceder, dando espaço aí para um reajuste, principalmente no preço de serviços com a reabertura da economia. Isso não tem acontecendo, então quase todos os setores estão tendo que recompor margens e passar o preço dos custos aos preços, né? Então, isso é um movimento geral, né, que tem acontecido, e por isso a inflação tem pressionado mais. A partir do resultado fiscal, né, bem interessante aí, do pior momento da pandemia, e com isso o endividamento, como mostrei antes, o endividamento público, ele cede, né, no geral, o que dá um certo conforto aí para o governo federal ao longo do ano que vem, e também dá um certo conforto ao mercado no ponto de vista fiscal. O fato é que as ações relacionadas à retirada dos precatórios, do teto de gastos, assim como os eventos para liberar um crédito extraordinário para pagamento do Auxílio Brasil, geraram aí no mercado um grande risco de que poderia haver, que seria o início de mais gastos sendo feitos pelo governo, de modo a prejudicar esse resultado aqui, esse desenvolvimento que vinha sendo feito aí desde lá de 2018, né? Como a gente vê, em 19 ele começa a ceder o endividamento público, e depois, o ano passado, né, em razão aí da necessidade de serem feitos recursos, né, de injetado recursos pelo governo no âmbito fiscal, no âmbito social, né? Então ele volta a subir também com a compra de vacinas, que foi um valor bem relevante. Então, a perspectiva é de um endividamento público estável, né, não havendo mais surpresas do ponto de vista do Congresso, e que isso deve, então, suportar um patamar mais estável para a dívida, e também deixar o mercado mais confortável no ponto de vista do endividamento e aí das taxas de juros, né. Quando a gente olha o nosso principal indicador, né, o relatório Focus em relação às previsões, a gente vem, como se observa aqui pela 31ª semana, pela 31ª semana havia elevação na previsão de inflação, né? Então chegamos aí já a 9,33,
Para se ter uma ideia, lá no início do ano, essa previsão era de próximo de algo como 4%, ela sobe de forma muito brusca e também derruba aí as previsões para o PIB para esse ano, já para 4,93%, né? E para o ano que vem aí, previsões em 1% de crescimento. Já há casas indicando um crescimento próximo de zero para o ano que vem, um PIB próximo a zero, enquanto outras casas já até prevêem uma recessão ao longo do ano que vem, nessa necessidade aí do Banco Central em elevar a taxa de juros e segurar um pouco a inflação, né? E aí, como a gente vê a Selic para final do ano que vem já sendo prevista aí na faixa de 11% ao ano. Vou passar um pouco agora ao Jussier para ele explicar um pouco das ideias e das trajetórias. Jussier. Obrigado, Bajo. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Jussier, eu faço parte aqui da equipe de gestão da gerência de investimentos da Fundação Família Previdência e coube a mim falar um pouquinho sobre a rentabilidade da fundação, enfim, o momento que a gente está vivendo agora, que, como o Bajo bem colocou, a gente fica ansioso, né? A gente fica preocupado porque não é apenas o dinheiro de milhares de participantes, mas é o nosso dinheiro também e a visão de longo prazo de muita gente. Então, a gente vai passar por alguns exercícios que a gente vai fazer agora e vai mostrar um pouco da rentabilidade e como que a fundação lida e como ela trata esses momentos. Esse cenário econômico que o Bajo colocou, como que a gente projeta isso para dentro de uma carteira de investimentos e como isso acaba se refletindo para o longo prazo, que de fato é o que, no fim do dia, importa para a vida de um fundo de pensão, de uma fundação como a Fundação Família Previdência. Bom, nesse exemplo que a gente traz aqui, parece um slide extremamente simples, e ele é simples, o objetivo é justamente esse. A gente enxerga três ativos, né? 3 investimentos singulares, e dentre eles, um com uma rentabilidade negativa, 2 com rentabilidades positivas. Penso que qualquer participante, qualquer pessoa que está nos ouvindo hoje, ela vai olhar e vai dizer, poxa, com certeza eu optaria pelo investimento B, que é aquela linha que está com uma rentabilidade um pouco maior, em detrimento das demais. Agora, quando a gente olha para o próximo slide, o que a gente enxerga? A gente enxerga a volatilidade nesse período de tempo. A gente está falando do ano de 2021. O que acontece? Aquele ativo que estava em azul, ele começou o ano muito mal, ele reagiu muito rápido, ultrapassou a rentabilidade dos outros ativos, e no mês de setembro ele apresentou uma queda, enfim, agosto também, e piorou no relativo aos outros investimentos. Então, a volatilidade ela é intrínseca de investimentos. O próximo slide, a gente olha e simula esse mesmo exercício numa janela de tempo que vem lá de 2006. Então, há praticamente 15 anos, a gente vê esses mesmos 3 ativos, o ativo A com uma rentabilidade de 476%, o ativo B com 325% e o ativo C com uma rentabilidade de praticamente 165%. Nessa linha reta, a gente não está olhando para a volatilidade. O que a gente está enxergando aqui? Com certeza, qualquer pessoa optaria pelo investimento no ativo A, né? Mesmo não sabendo o que aconteceu nessa trajetória ao longo desses 15 anos, com certeza hoje, olhando para trás, optaríamos pelo ativo A. No próximo slide, é a grande surpresa. O ativo A é a Fundação Família Previdência em 15 anos, numa janela que vem de janeiro de 2006 até setembro de 2021. Então, esse impacto a gente vai observar no próximo slide, que toda essa volatilidade, que sim, aconteceram várias outras crises na história, vários outros movimentos, eles acabam sendo diluídos com o passar do tempo. E o ano de 2021, nessa amostragem, ele é apenas uma pequena variação ao longo de todo esse tempo. A gente pode observar também ali em fevereiro de 2020, alguns podem se recordar, a gente acabou até realizando uma live naquele momento, né, Bajo, para explicar um pouco daquele contexto da Covid, onde muito não se sabia, na verdade era uma crise de ordem biológica e não de ordem financeira, e hoje a gente está vivendo uma turbulência que vem de um princípio de ordem fiscal, e não, acho que está entrando uma outra imagem aqui embaixo. Não estou conseguindo visualizar a apresentação. Obrigado. Então, vem uma crise de ordem fiscal. Então, hoje, graças a Deus, a Covid já não é um tema mais tão pautado dos mercados, que não chega a fazer preço, mas hoje a gente está falando de uma situação que envolve
gastos, excesso de gastos vindos do governo federal. Mas nesse horizonte de longo prazo, isso a gente pode identificar como talvez uma oportunidade para novos investimentos, como a gente pode até tratar sobre isso, né? Os títulos públicos apresentando uma taxas extremamente atrativas para investimentos, que no longo prazo é o que a fundação fez e alocou recursos nesse sentido, buscando a rentabilidade de fato de curto prazo em cima dos momentos de crise pontuais que a gente está vivendo. 2021 e 2020, a gente não viveu algo tão diferente disso. No próximo slide, o que a gente pode observar? Jussi, a janela de 15 anos é uma janela muito favorável para a amostra da fundação. Ela pode até ser extremamente favorável, mas o que a gente traz nessa tabela? A gente traz uma tabela com janelas distintas. A gente percebe que no ano de 2013, por exemplo, a fundação não atingiu nem a rentabilidade do CDI. Teve uma rentabilidade negativa de menos 5% e o CDI com uma rentabilidade positiva de 8%. O mesmo a gente pode até oferir para o ano de 2014, que teve uma rentabilidade relativamente boa, de 9%, praticamente 10%, mas um CDI que teve uma rentabilidade superior. Então, a mesma coisa se aplica a 2015. Então, mesmo num período, numa janela de tempo em que em 3 anos a fundação não teve uma rentabilidade muito próxima do CDI, nos anos subsequentes, com base nos investimentos realizados em períodos anteriores, a rentabilidade foi extremamente positiva e extremamente favorável. Então, nessa janela, que em tese a gente pode considerar ruim, mesmo assim, a rentabilidade nesse período ela foi superior ao CDI. Obviamente que a gente fica preocupado no curto prazo, mas é nesses momentos de turbulência que a gente acaba tendo boas oportunidades. No próximo slide, que eu gostaria de me aprofundar um pouquinho mais, a gente observa a carteira de investimentos da fundação com base do mês de setembro de 2021. Então, o que a gente tem aqui? Com base em todo o cenário que o Bernardo explicou, colocou para a gente e todo o contexto que envolve a volatilidade que a gente está vivendo no ano de 2021, como que a fundação aloca os seus recursos? O que a gente tem, basicamente? Uma carteira significativa de renda fixa que envolve, em essência, títulos públicos federais, ou seja, riscos associados ao governo federal, títulos soberanos. Então, qualquer movimento, como o Bernardo colocou, nas NTNBs, que são os títulos públicos federais que a fundação adquire, qualquer volatilidade, esses títulos impactam diretamente na rentabilidade de curto prazo da fundação, seja para cima, seja para baixo. Quanto maior o estresse no mercado, que é o momento que a gente está vivendo agora, as taxas aumentam, o prêmio aumenta e a rentabilidade sofre. Agora, quando a situação arrefece, quando a situação acalma, essa rentabilidade acaba aparecendo com muito mais evidência para a cota, para a rentabilidade da Fundação Família Previdência. A segunda grande alocação da Fundação, o segmento de renda variável, que representa aí 22%, uma fatia significativa da Fundação, que também aloca empresas de primeira linha. Então, a gente utiliza a carteira própria de ações da Fundação, a Fundação indo ao mercado comprando essas ações, fundos de índice, ou seja, gestores terceirizados, pessoas extremamente capacitadas e especializadas de renome no mercado financeiro que realizam a gestão para a fundação, e fundos de índice, que tem o objetivo de replicar a carteira do índice Bovespa. Então, um outro segmento também que tem grande representatividade, segmento de investimentos estruturados, principalmente pelos fundos de investimentos multimercado, com uma posição de 6% praticamente da carteira de investimentos, que tem trazido uma proteção significativa também para a fundação. Também operações com participantes, que hoje representa aproximadamente 3%, já um pouco menos do que os demais segmentos, os fundos imobiliários, e eu acho que também esse é um dos principais pontos, que é uma grande novidade do ano de 2021 das alocações, que são os investimentos no exterior. Hoje a fundação está com praticamente já com 1% alocado no exterior, através do veículo de BDR de ETF, são um veículo que a gente acaba adquirindo via Bolsa de Valores, que aloca recursos no exterior e proporciona uma descorrelação no portfólio, ou seja, uma proteção. É um ativo descorrelacionado, independente do que acontece aqui no Brasil, e também com efeito do dólar, da dolarização, a gente acaba tendo uma diminuição do risco do portfólio. Ainda é pouco, é cerca de 1% em termos percentuais,
mas é um número já bem interessante que tende a crescer num horizonte de médio e longo prazo. E também as operações, o exigível contingencial, que é uma fração das operações que ainda estão em transição para liquidação e outras operações da fundação. No próximo slide. Próximo slide. A gente, então, como uma mensagem que fica, né? A dor de curto prazo, evidentemente, ela machuca a gente, como ser humano, a gente fica preocupado, a gente fica ansioso para que esse curto prazo passe logo e a gente comece a ter rentabilidade novamente, mas é importante que se diga que as mesmas estratégias adotadas em períodos vencedores, em anos vencedores da fundação, são as estratégias que a gente tem adotado nesse período de curto prazo. A gente tem convicção de que elas serão vencedoras num horizonte bem próximo. A gente também vive um momento de excesso de conteúdos, né? Então, hoje em dia, qualquer pessoa com Instagram, com TikTok ou com o YouTube acaba tendo acesso a muito conteúdo, e muito conteúdo no sentido de que é fácil ganhar dinheiro muito rápido, de que é simples ganhar dinheiro. Isso não é uma verdade, e isso intrinsecamente a gente vai nos retroalimentando e a gente acaba se sentindo daqui a pouco fora desse grande movimento de ganhar dinheiro rápido. A gente não acredita nisso, a gente não aloca recurso dessa forma, a gente aloca recurso sempre olhando para o longo prazo. Em cima disso também, os nossos vieses comportamentais, a gente intrinsecamente também quer sempre se livrar da dor quando a gente sente dor, mas quando a gente sente essa dor de curto prazo, a gente precisa essencialmente olhar para esse nosso gráfico da direita, que mostra em números, em dados, que o longo prazo ele faz o trabalho dele, que as oportunidades aparecem e que a gente consegue atingir os objetivos, principalmente com constância. Com muita frequência a gente escuta, a gente ouve falar, nossa, agora é um momento bom para comprar bolsa, agora é um momento bom para comprar título público, agora é um momento bom para mandar dinheiro para o exterior. Mais do que o momento ser bom ou não ser bom, a constância ela é fundamental. Por isso que um fundo de pensão, a Fundação Família Previdência, ela incentiva aos participantes a terem constância na aplicação de recursos, em aportar mensalmente, em acompanhar, em fazer aportes suplementares com constância. O timing de mercado eventualmente não vai ser tão bom, vai pegar uma cota um pouco mais alta, uma cota um pouco mais baixa, mas a constância ela é super importante, e isso no longo prazo com certeza faz toda a diferença e vai, sem dúvida alguma, mostrar um resultado para quem tiver paciência, para quem tiver realmente um pouco mais de tranquilidade, que no longo prazo esse retorno acaba aparecendo. Sem contar nos 42 anos de história e de resultados consolidados. Eu e o Baggio, presidente, nós não participamos desses 42 anos de história, mas a receita ela sempre foi muito parecida e foi sempre se aperfeiçoando no sentido de melhorar a gestão desses recursos e a própria governança e os processos da fundação. Bom, essa era a mensagem que eu queria deixar, presidente, Baggio, e particularmente fico aberto para perguntas. Muito bem, obrigado, Bernardo Baggio, obrigado, Jussier. Nós já temos aqui algumas perguntas feitas no YouTube. Já está conosco aqui também o diretor Jefferson, tá? Que eu já peço até para ele abrir o microfone e saudar aí os participantes nossos que estão nos acompanhando ao vivo, né? Na nossa live aí sobre a questão do investimento. Temos mais de 60 pessoas, né, nesse momento nos assistindo, e já algumas perguntas aqui que nós vamos responder na sequência. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É muito importante essa nossa live hoje aí com os profissionais da área de investimento da Fundação, né? O Jussier e o Baggio. Acho que eles demonstraram o conhecimento, como é que funciona o mercado, como é que funciona essa coisa de investimento. Não é o meu métier nem do Rodrigo, os profissionais que fazem gestão toda, na questão, a responsabilidade toda como gestores somos nossa, né? É nossa, mas nós temos profissionais gabaritados e capacitados aqui para analisar o mercado e fazer os investimentos adequados para que a gente tenha no futuro os resultados que a gente precisa, que o nosso principal fator aqui, o nosso principal motivo de existência da fundação é pagar benefício futuro, né? E isso não é num momento imediatista, numa situação específica que a gente tem que ter uma preocupação. Tem que ter, claro, como o próprio Bernardo e Jussier colocaram,
mas fazer as alocações estratégicas nesse momento é resultado futuro garantido, né, e melhor do que nós tínhamos anteriormente. E eu ia lembrar essa parte que eu não tinha visto a apresentação dos nossos consultores antes, mas eu ia lembrar justamente nesses 15 anos, eu e o Rodrigo já fizemos várias lives, apresentamos essas lives, os resultados nossos, né, dos últimos 15 anos, e eu ia justamente lembrar isso que o Jussier trouxe, né, nesses últimos 15 anos, nós tivemos 2 períodos muito ruins, o 2008, subprime americano, aquele negócio lá que deu nos Estados Unidos, que nós tivemos resultado positivo nominal 0,67, mas o real, descontando a inflação, foi totalmente negativo, né, e mesma coisa aconteceu ali em 15, com resultado negativo, em 13, desculpa, com um resultado negativo de 5,83 também, no real aí, né, e descontando a inflação ainda, pior ainda a coisa. Mas mesmo assim, neste período de 15 anos que eu e o Rodrigo apresentamos, eles estão fazendo com 21, ele bota para 476% de rentabilidade da fundação, mas no período de 15 anos, somando 6 a 20, né, o ano inteiro de 6 e o ano inteiro de 20, 481% de rentabilidade, a gente tem mostrado isso. Então, o nosso trabalho é longo prazo e isso é fundamental para que as pessoas entendam. A live buscada em função de que a gente acompanha aqui, eu, Rodrigo, todo mundo acompanha, né? E as nossas áreas todas aqui acompanham o que acontece em redes sociais, né? Muita gente reclamando, muita gente dizendo por quê, o que estão fazendo com o meu dinheiro. Então as pessoas, a gente, não, vamos fazer uma live, vamos mostrar para as pessoas como é que funciona isso, porque tem muita gente que acha que agora é o momento de resgatar. O resgatar agora é o pior momento, porque se resgatar vai realizar o prejuízo, né? As cotas baixas resgata com pouca baixa. O momento realmente é da gente investir, né? Como os próprios consultores nos mostraram aqui, invistam agora, porque é a hora de buscar os resultados ali na frente. Então, o momento, se a gente quiser realizar prejuízo, resgatem agora, daí realiza o prejuízo realmente que o mercado está nos trazendo neste momento. Se puder aguardar momentos específicos mais para frente, é muito importante aguardar um retorno ao menos o que a gente está vivendo nesse momento não é bom para ninguém, juntou isso com a questão da pandemia, então isso é bem complicado. Então, o que a gente pede sempre aqui, a gente fala isso nas lives, que a gente fala dos planos específicos, né, que a gente tem que ter uma parcimônia, tem que ter uma paciência, tem que ter uma condição de visualizar, que já vivemos esses momentos, né, e a gente sabe muito bem que o pessoal mais jovem não tem essa questão, hoje, né, é o diário, bom, mas eu não vou usar o dinheiro hoje, eu não vou usar o recurso hoje, né, eu tenho que saber me informar, e essas informações todas que o Baggio e o Jussier, o Rodrigo trouxeram antes aqui, a gente coloca isso, está tudo no nosso site, está nos relatórios anuais, o que aconteceu, por que não aconteceu, né? Tem toda a situação, né, que aconteceu com cada um dos planos explicada lá nos nossos relatórios, e é importante a gente fazer esse, parabenizar aí a gestão aí da parte de investimento, do provocar essa live, de trazer aqui para os nossos participantes conhecer. Como o Rodrigo disse, tem 60 pessoas, né? Nós temos 18 mil participantes, né? Então tem 60 aqui assistindo. Espero que vocês que estão assistindo aqui transmitam, né? Transmitam essa confiança, essa questão de que não é o fim do mundo, é um período ruim, como já vivemos outros, e que ali na frente a gente recupera. Então, a gente fica à disposição de vocês e espero que a gente tenha atendido aqui as expectativas de vocês. E já vou adiantar aqui que nós faremos lives seguinte, que não venha comentário nesse momento, porque nós vamos fazer lives também a respeito da retirada de patrocínio dos planos, principalmente do grupo CE, né, o CE Equatorial e o CPFL. Então, a gente vai fazer live específica, nós estamos iniciando um processo, e espero que se concentre aqui as questões exatamente de investimento, que a gente terá a oportunidade logo ali na frente de discutir realmente a questão retirada de patrocínio. Legal estar com vocês aqui, um abração para todos aí, vamos seguir nas perguntas aí, por favor. Baggio, Jussier, Rodrigo aí. Perfeito, obrigado, diretor Jefferson, né? Acho que tu abordaste bem, nós já temos alguns questionamentos aí sobre a questão de retirada de patrocínio, sobre o que isso impacta na fundação, e já bem adiantou, nós devemos já disponibilizar aí nos próximos dias já o agendamento de uma live para tratar especificamente, né, esse ponto, que isso já envolve aí
outras questões relacionadas na fundação, e é um tema bastante complexo que necessita aí um tempo adequado para tratar. Então, eu sei que tem esses questionamentos, mas não tenho dúvida, nós já devemos estar disponibilizando um comunicado para os participantes ainda essa semana, tá? Bom, vamos às perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta feita aqui pelo Rafael. Não, tem uma antes aqui do Adriano. A marcação a mercado dos títulos tem afetado a rentabilidade do plano? É uma pergunta e uma afirmação, já podemos dizer assim, mas acho que é importante o Bernardo e o Jussier explicar como funciona essa marcação a mercado e por que que em alguns planos nós somos também obrigados a fazer essa marcação a mercado. Claro, maravilha. Vamos lá, presidente. Temos sim, Rafael, essa marcação ela afeta sim os planos. Nos planos de benefício definido ou planos CDs com a parte atuarialmente calculado, a norma, o CNPC nos permite, né, que a norma, a gente tem toda uma legislação, o CNPC, Previc, Conselho Monetário Nacional, que regulamentam tudo que nós fazemos aqui. Então, a norma, ela nos permite colocar os títulos públicos federais na curva apenas para os planos de benefício definido. Os planos que não têm benefício definido, eles não podem, os planos de contribuição definida, eles não podem ter ativos marcados na curva, justamente porque a entrada, saída de recursos, isso precisa ser marcado como se a mercado estivessem os preços desses ativos. Então, essa marcação a mercado afeta, essa é a parte mais relevante, e aí, como o José explicou, a composição do patrimônio, é a parte da renda fixa, essas NTNBs que nós temos marcadas a mercado, que aí, então, elas fazem essa volatilidade maior sobre os planos, né? Para retirar essa volatilidade, a gente busca e até fazer, como você comentou, alocações, a gente vai diversificando as alocações, buscando outros instrumentos, então, para retirar a volatilidade. Mas em momentos como o atual, em que a situação ela é sistêmica, não há ativos em que não perdem dinheiro, a não ser uma bolsa no exterior, né? Ativos no exterior, como você moedas, que são os multimercados estruturados, que fazem esse tipo de atividade, sejam os BDRs, que buscam então pegar a parte de dólar. Esses são ativos que descorrelacionam o portfólio, né? Porque a gente busca ativos em que eles não são correlacionados, ou seja, quando um sobe, o outro cai, quando um cai, o outro sobe, mas no geral eles tendem a subir ao longo do tempo. Então essa é a atividade que a gente busca fazer. Só que pelo tamanho, pelo porte, isso é mais difícil pelas estratégias, por todo o processo de aprovação que nós temos, são processos todos regrados, não são vontades da área de investimentos, tudo temos comitês, todas as aprovações elas dependem de comitês, são regradas, tem processos, então isso demanda alguns movimentos, eles demandam algum tempo, isso não é tão rápido de serem feitos, né? Então a gente veio fazendo ao longo deste ano, desde o ano passado, são movimentos que têm sendo desenvolvidos perante a gerência de investimentos, aí a fundação, o conselho também, deliberativo, todos os órgãos têm auxiliado nesse momento e nessas atuações. Perfeito, Bernardo. Tem uma dúvida aqui do Rafael sobre... Até, presidente, se o senhor me permite aproveitar um esclarecimento também sobre essa marcação na curva, tem muitas pessoas que hoje estão operando via agente autônomo de investimentos, via as corretoras, que estão comprando ativos de crédito privado, sejam CRIs, debêntures ou outros ativos de crédito privado. E nesses ambientes, essas corretoras, elas, por liberalidade, elas fazem isso porque elas querem fazer, elas marcam esses ativos na curva. Então, essa pessoa, o participante nosso, que também tem ativos, esse tipo de ativo, através das corretoras, ele vai ver e todo mês esse ativo para ele está subindo. Mas se olhasse o ativo a preços de mercado, esse ativo estaria com o preço dele caindo. Então, é importante, às vezes, entender o meio que ele está posto, né, para saber que essas coisas, às vezes a gente teve eventos, né, participante, opa, por que no minha corretora o ativo só sobe? Então, a gente tem que explicar o que está acontecendo, que é essa marcação que a corretora faz na curva, mas se ele, em determinado momento, não puder carregar até o vencimento e ele tiver que resgatar, ele vai sofrer o impacto disso no preço. Perfeito, Bernardo.
A pergunta do Rafael aqui é a dúvida sobre fazer a previdência. Parece que está dando negativo, né? Exatamente. Parece, Rafael, que está dando negativo, né? Porque nós estamos olhando, né, o momento da volatilidade, mas a fundação não vende esses títulos, não realiza, né? Vamos dizer assim, esse negativo, porque toda a estratégia nossa é de longo prazo. E ele pergunta, será que vale mais a pena que a poupança? Bom, a poupança a gente sabe que rentabiliza, né, todo mês, mas muitas vezes a rentabilidade da poupança acaba sendo até inferior à inflação. Então, o que que ocorre a título de comparação? Tá? Como a nossa estratégia é de longo prazo, essa janela dos últimos 15 anos, onde a fundação performou mais de 480 de rentabilidade acumulada, a poupança performou 157% de rentabilidade acumulada. Então, é uma diferença gigante. A poupança é um ótimo instrumento para guardar dinheiro, para usar rapidamente, mas não dá para ser considerado um investimento. O investimento em previdência é pensar o longo prazo, a estratégia de investimento nossa é voltada para o longo prazo. Eu espero ter ajudado aí, Rafael, mas fica à vontade aí também para questionar. Vamos para mais um questionamento aqui sobre a Marisol. O Jussier responder, há possibilidade da rentabilidade de 2021 ficar positiva e atingir a meta atuarial? Presidente, Marisol, é uma pergunta que a gente gostaria muito de ter uma resposta de pronto que ela fosse positiva. A grande resposta é que a gente não sabe, mas muito provavelmente não. A gente talvez não vá conseguir isso, dado todo esse contexto que o Bernardo também colocou, esse cenário bem difícil que a gente tem ainda pela frente. Porém, a gente vê muita oportunidade, a gente vê muito título público com taxa super interessante, a gente tem feito movimentos nesse sentido, utilizando os caixas dos planos para a aquisição desses títulos públicos que no longo prazo vão performar e vão trazer muita rentabilidade e com certeza bastante alegria para todo mundo. Continuando aqui a Marisol, há alguma medida que minimize essas volatilidades e garanta a proteção do nosso patrimônio? Posso responder essa também, presidente, para Marisol, continuando. Marisol, a volatilidade, ela é intrínseca de qualquer investimento, seja renda variável, renda fixa, exterior, sempre vai ter volatilidade. O que a gente faz, o que é importante fazer na gestão de investimentos? É uma composição de portfólio, é assumir que a gente vai ter um pouquinho, uma fração de cada um desses ativos, de cada um desses segmentos, para que nessa composição o risco seja proporcional ao retorno, ou seja, a gente busca não ganhar em todas as pontas, mas que uma ponta acabe protegendo a outra e diminuindo assim a volatilidade, seja com exterior, investimentos, como o Bajo colocou, que a gente acaba descorrelacionando de outros investimentos locais, seja com o aumento de caixa dos planos, seja comprando títulos públicos também, ou ações na bolsa um pouco mais defensivas. Então, efetivamente, a gente não tem como pegar todo esse dinheiro, 7 bilhões de reais da fundação, e colocar ele no nosso colchão. Isso é impossível. A fundação é um grande transatlântico, então esse movimento a gente não consegue fazer do dia para a noite. O mercado vai piorar, vamos tirar tudo daqui, vamos colocar tudo em caixa, vamos proteger. Vocês vão ser presos. Se fizer isso, vocês vão ser presos. Todo mundo vai preso, exatamente, diretor. Então, isso a gente não consegue fazer, mas a gente consegue na composição proteger. Até porque se a gente fizer caixa nessa intensidade e no mês seguinte a situação realmente melhora muito e o mercado começa a performar muito bem e a gente está com caixa, a gente perde esse bonde da história e essa puxada de mercado. Então, a gente tem que assumir que um portfólio precisa ser equilibrado e aceitar que a gente não vai ganhar em todas as pontas ao mesmo tempo. Perfeito. Acho que o Jussi até já respondeu uma outra pergunta da Marisol, que era a questão da volatilidade em 2002, considerando que tem essa previsão, ampliar investimentos né, em dólar, BDR, que também está dentro da estratégia nossa, acho que já ficou respondido. Bom, estou acompanhando aqui, tem aqui o pessoal cumprimentando os apresentadores. Tem uma pergunta do Daniel aqui que eu vou responder. Como vai ficar a saúde financeira da Fundação Família Previdência, caso as empresas que compram a CE se retirem, né? Como eu disse, nós vamos fazer uma live específica sobre isso, mas é importante nós dizer que os planos, eles têm patrimônio totalmente segregado, né? Então, quando nós falamos aqui de investimentos, são de recursos dos planos, então não é a Fundação Família Previdência que tem sua saúde financeira prejudicada. O recurso pertence aos planos e aos seus participantes. Então, se algumas empresas se retiram, alguns participantes se retiram, acaba tendo movimentações naquele plano específico, né? E a Fundação Família Previdência
segue o seu fluxo. Mas nós vamos ter a oportunidade de tratar, Daniel, especificamente aí dessa questão dos 2 planos da CE. Acho que tem uma questão ali, Rodrigo, da Marisol, se continuar a volatilidade, seria oportuno ampliar os investimentos em BDR ali do exterior. Tem um limite, vocês podem citar o limite até onde nós podemos chegar, né, no exterior. A gente não pode pegar o recurso, qualquer recurso aqui e botar para o exterior. A gente tem limites, conforme a política, conforme a legislação, para fazer isso. Eu não me recordo os limites, mas vocês têm isso na cabeça, o Jussier e Baggio aí, qual é os limites que eu posso ir ao exterior? É 3%, né? 2, 3, uma coisa assim, não sei qual é o valor. Não, é 10%, diretor. 10%, então tá, é por aí. Eu não me lembrava o limite, mas sabia que tinha um limite. O máximo que a gente pode chegar em exterior é 10%. E a gente está fazendo aí os investimentos conforme as oportunidades para que a gente tenha esses resultados nesse casamento que o Jussier trouxe aí para nos explicar como é que não pode ganhar em todos os lugares, né, em todos os lados ao mesmo tempo. Tem que aceitar alguma perda aqui para ganhar, esperar pelos outros. Qual é a outra pergunta, Rodrigo? Muito bem, vamos ver outros questionamentos aqui. Adriano Bonzan, esse atual governo demonstra que irá gastar muito até a eleição. As taxas de juros vão subir também. Acredito que em 2023, com um governo novo, controle de gastos, os juros cairão e vamos colher os resultados. É mais ou menos isso aí, pode ser nessa linha mesmo. Jussier e Baggio. Sim, Adriano, a perspectiva até mesmo ela se inicia, né? O que ocorre já é uma antecipação das eleições, né? A gente já vê isso nos preços dos mercados e um nervosismo um pouco maior já com isso, a discussão entre polaridade ou não polaridade, né? Se isso vai acontecer nas eleições. Já há, pelo menos aí, né, no dia 21, a eleição aí do PSDB para definir o candidato. Então, o mercado já começa a olhar isso, e assim como a gente observou lá em 2018, os preços, na realidade, quando começam aí as pesquisas eleitorais com os candidatos pré-definidos, os preços eles já começam a subir, né, a valorizar os ativos antes mesmo do resultado, né? Então, a mera perspectiva a respeito de um candidato com responsabilidade fiscal já é possível fazer preço. E havendo isso, e havendo esse movimento aí ao longo do início do ano que vem, estando lá fora, que a gente depende muito, né, Adriano, muito da questão exterior. Então, se lá fora, Estados Unidos, a situação se deteriora de uma forma maior no cenário externo, essas taxas de juros vão continuar subindo aqui, né? Infelizmente, a gente trabalha, tem a questão nas taxas e dos resultados dos preços de ativos, eles são relativos. Então, se lá fora a taxa de juros sobe, aqui dentro, para manter a relação dela, ela também tem que subir. A gente ainda tem esse componente fiscal um pouco maior, mas ele não é o suficiente para evitar uma tendência. Não vai ser possível que lá fora suba e aqui caia. Se lá fora subir, a gente pode ou subir menos ou ficar estável para compensar esse risco fiscal que a gente está tendo até agora. Mas não há como a gente andar na contramão do mundo, principalmente dos Estados Unidos, né? Então, nosso viés, nossa maior preocupação hoje, né, em termos de taxa de juros é Estados Unidos. Recentemente, o Fed, semana passada, deu uma sinalização um pouco mais calma e isso acalmou os mercados aí ao longo desse mês de novembro. Até aproveitando também, a gente, né, ouve falar aí da questão, houve comentários a respeito de uma possibilidade, né, de se dirimir riscos sistêmicos, né? Então, até a gente lembra que a gente utiliza aqui nas abordagens de investimentos a moderna teoria de portfólio do Markowitz, lá de 1990, Nobel em 1990, no qual a gente consegue reduzir o risco, né, diversificável, que é trocar os ativos. O risco
risco sistêmico que hoje nós vivenciamos, ele é não diversificável, boa parte desse risco sistêmico. Então, como aconteceu em 2008, quando acontece crises mundiais, todos os ativos sofrem. Eventualmente, como o José colocou, a gente vai buscar proteger parte do patrimônio através de um BDR, alguma coisa assim, mas se a Bolsa Americana cair e o dólar não subir na mesma proporção, também vai haver perdas, né? Então, o risco sistêmico, ele não é diversificável, por mais que a gente busque, né, fazer todas as ações, a gente não tem como diversificar ele. Perfeito, perfeito, Bajo. A Marisol está agradecendo aqui as respostas, o pessoal parabenizando. Temos perguntas aqui sobre a retirada de patrocínio. Como eu falei, nós vamos ter uma live específica sobre isso, tá? Ela afeta dois planos específicos. E também tem pergunta aqui do Luciano sobre a tratativa de transferência do plano para Equatorial Prev. Não tem essa tratativa. O que está no radar, sim, é a retirada de patrocínio, e nós vamos ter uma live aí específica para tratar esse assunto, e vamos divulgar já essa semana aí para os nossos participantes. Bom, eu estou acompanhando aqui, diretor Jefferson, pessoal da nossa assessoria, não sei se tem mais algum outro questionamento que faltou aqui encaminhar para os nossos consultores aqui de investimento. Aqui os que eu tinha aqui, eu li todos aqui, Rodrigo, não tem mais nenhum aqui comigo. Tem uma pergunta do Rafael aqui, a diferença entre a previdência da Caixa para uma por aqui. Bom, a grande diferença da nossa previdência, ela é um plano sem fins lucrativos. O que a Caixa, os outros bancos oferecem são os PGBLs, muito parecido com os nossos, mas, porém, eles visam lucro em cima. A título de comparação, usando essa mesma janela aí de rentabilidade, enquanto nós tivemos 480% de rentabilidade acumulada, o PGBL que melhor performou nesse período foi 234%, tá? Então, o setor financeiro aí tem como um produto financeiro e não tem, assim, esse viés previdenciário como o nosso. Então, a grande diferença é essa, os bancos visam lucro, nós somos sem fins lucrativos, entregamos 100% da rentabilidade para o participante. Não prometemos uma rentabilidade garantida, mas toda ela que se buscar vai ser entregue para o participante, sempre com esse horizonte de longo prazo. Bom, só me avisa aqui que não temos mais perguntas e estamos aí, né, o propósito da nossa live é sempre 1 hora, até para não ficar muito cansativa para o pessoal que desejar assistir depois, né? Então, eu já encaminho aí para que façam as considerações finais, né, o Jussier e o Bajo e o nosso diretor Jefferson. Presidente, acho que a mensagem final fica, a gente entende, né, todos aqui, nós 4 que estamos aqui nessa live temos nossos recursos, o pessoal que está acompanhando tem os mesmos recursos, nos mesmos planos, né, nós somos todos participantes dos mesmos planos, a gente entende o momento de dificuldade, mas o que a gente ressalta, né, e como o José colocou, é que o momento ele vai gerar, né, ele gera essas variações, mas quando a gente observa comparativamente a outros investimentos, o investimento aqui ainda é muito melhor do que os demais, né? São momentos, mas quando a gente tira eles, mostra a vantagem disso. Quando esse momento pior passar, a gente vai ver um retorno muito rápido dos investimentos, né? Dos resultados da fundação. Então, a perspectiva até para o ano que vem, se mantiver a situação na mesma, já do momento atual, como acho que foi o Rafael que tinha questionado sobre a marcação ao mercado, a marcação na curva, a marcação ao mercado, se mantiver a mesma taxa, a gente vai ter aí, já vai carregar os títulos públicos para o ano que vem a uma taxa de 5% mais a inflação. Então, se a gente projetasse que não alterar a taxa de juros dos títulos públicos para o ano que vem, né, essa taxa se mantiver constante no ano que vem, a gente já vai ter aí um retorno próximo de 10% aí nesses papéis no ano que vem. Então, é um momento pior agora, mas a perspectiva é de uma acomodação, e aí, se nada pior acontecer no mundo, é de uma melhora boa aí à frente. Bom, do meu lado, agradecer todo mundo que está acompanhando a live. Para a gente é um prazer aqui poder estar explicando um pouco do dia a dia, de como que a gente faz essa gestão, de como que a Fundação acaba alocando os recursos dos participantes, como o Bajo colocou os nossos recursos também.
E a mensagem que eu quero deixar como encerramento é no sentido da constância, né? A constância no mundo dos investimentos, a constância e o processo, elas sempre foram fundamentais. Isso, qualquer investidor de sucesso no mercado financeiro, ele se ancorou sempre nesses dois pilares. Isso a gente tem muito por aqui e a gente sempre teve. E qualquer mudança que a gente teve nesses processos, nessa constância, elas vieram para agregar e não para prejudicar os processos que a gente já tinha no passado. Então, confiem no processo, confiem na constância, que num horizonte relativamente curto a gente vai estar tendo rentabilidade melhor. Eu deixo meu abraço a todos também e dizer calma, serenidade, né? E com dinheiro a gente não brinca e a gente jamais vai fazer sozinho o que a fundação faz para nós. Né? Nós pegando dinheiro e investindo sozinho, não conseguimos chegar nem perto do que a fundação faz. Então, é só uma lembrança, calma, momento de dificuldade, calma, serenidade, e dizer para todos, sozinho, a gente investindo, jamais vamos conseguir fazer com que o que a fundação faz para nós. Grande abraço a todos e uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado, então. Agradeço muito o Bernardo, o Jussier, nosso diretor eleito Jefferson, e até uma próxima oportunidade. Obrigado e um abraço para todos. Abração. Obrigado a todos.